espírito altivo e panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde aos nossos ouvintes. A nossa tarde ao livro O Problema do Ser, do Destino. Estamos no capítulo, na terceira parte do livro, falando da dor. Vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. A encarnação é uma punição e só os espíritos culpados estão sujeitos a ela? É o item 25. Aí responde São Luís. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que possam realizar, com a ajuda de uma ação material, os desígnios dos quais Deus lhes confiou a execução. Isso é necessário para eles mesmos, porquanto a atividade que são obrigados a desempenhar ajuda-os no desenvolvimento da sua inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve dotar igualmente a todos os seus filhos. É por isso que ele dá a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de agir. Qualquer privilégio seria uma preferência, e qualquer preferência uma injustiça. Mas a encarnação é apenas um estado provisório para todos os espíritos. É uma tarefa que Deus lhes impõe no início de suas vidas, como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Aqueles que realizam essa tarefa com zelo transpõem rapidamente e menos penosamente esses primeiros degraus da iniciação e desfrutam mais cedo do resultado do seu trabalho. Aqueles que, ao contrário, fazem mau uso da liberdade que Deus lhes proporciona, retardam o seu adiantamento. É assim que, por sua obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de reencarnarem. É aí que a reencarnação se torna um castigo. São Luís, Paris, 1859. Mestre Jesus, nos reunimos em Teu nome, em nome de Deus, para mais uma tarde de estudos em nossa casa de amor. Inspira-nos, através dos nossos benfeitores, dos dirigentes desta casa, o do altivo, do nosso Leon Denis, o responsável por este estudo. Em nome desses irmãos queridos, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do amor que vibra nesta casa, do Teu amor, Jesus, e do amor de Deus acima de tudo, iniciamos os estudos da tarde de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá. A gente está falando da dor, do sofrimento, e ele começa nesse parágrafo falando do sofrimento dos animais. É aqui na parte terceira, página 422 da nossa edição. Cristina, é a página 422. Achou? O sofrimento dos animais já é um trabalho de evolução para o princípio de vida que neles se encontra. Deste modo, eles adquirem os primeiros rudimentos da consciência. E o mesmo ocorre com o ser humano em suas reencarnações sucessivas. Se desde suas primeiras etapas terrestres a alma vivesse isenta de mal, ficaria inerte, passiva, ignorante das coisas profundas e das forças morais que nela jazem. Olha aí um sentido para a dor que Leon Denis está dizendo. A gente leu aqui
a necessidade da reencarnação, da encarnação. Mas desde o princípio inteligente, ele é ligado à matéria. E os animais, eles vêm também morrendo e renascendo, morrendo e renascendo. Aí desperta neles. Hoje de manhã eu cheguei aqui e a Adilane contou uma situação, que tinha um gavião ali que se prendeu no arame ali da cerca. E ela tirou com medo do gavião, mas o gavião veio comer a galinha. Ele pegaria o franguinho, ou o ovo da galinha, que tem um galinheirozinho lá nos fundos, e ele ficou preso, né? E a galinha estava apavorada. Aí ela foi lá cedo e soltou o gavião. Ele foi embora. Então, olha só, ele agiu por instinto. Aí ela estava reclamando, poxa, vai comer minha galinha? Aí eu falei para ela, mas você está comendo aí, ó. Ela frita, ele só ia comer crua. Né? A gente fala do animal, mas a gente tem um comportamento semelhante pelo corpo. Então, necessidades ser iguais. Poxa, coitadinho da galinha, dizia ela, está ali quietinha. Ele vem comer a galinha, então ele passou a ser o mal, o gavião. Só que no almoço ali eu vi o peito de frango frito, né, para eles comerem. Qual a diferença? O fato é que o animal sofre. Agora, os frangos lá, a galinha que está lá, ficou esperta. Ficou doidinha ali fugindo do gavião. Então isso desenvolve um instinto. Isso desenvolve para que ele não fique naquela sempre estacionado. Então ele está sobrevivendo, está se alimentando, o frango e o animal também. Aí chegou alguém mais forte do que ele, que foi o homem, soltou ele ali e ele foi embora. Agora, engraçado, eu tinha visto isso ontem, ou anteontem, vendo o gavião, ele se fingiu de morto numa situação para poder fugir, e fugiu, e parece morto, ele fica caído. Ele ali, quando ela tirou e pegou ele pela pontinha, ele se fingiu de morto. Aí ela foi com todo cuidado pegando na asa, com medo de levar uma bicada também. Ele foi embora, bateu asas e voou, cantando. Então você vê que ambos estão ali desenvolvendo um instinto de conservação. Então isso desperta, como o Leon Denis disse, potências, um potencial que está oculto em nós, escondido em nós. Como ele diz aqui, ó, desde suas primeiras etapas terrestres, a alma vivesse isenta de mal, ficaria inerte, passiva, ignorante das coisas profundas e das forças morais que nela jazem. Então todos nós trazemos isso, e a dor vem despertando isso em nós, até que vai chegar um momento que a gente não precisará mais ter um corpo físico grosseiro, como esse que nós temos. Alguma pergunta, Cristina? Alguma colocação? Porque muitos perguntam, por que o animal sofre, né? O mundo é um mundo inferior, um mundo de dor, mas sofre o animal, sofre a criança, sofre o velho, todo mundo sofre. Nosso objetivo está adiante. Nosso destino é marchar em direção a este objetivo, sem nos retardar pelo caminho. Ora, as felicidades deste mundo nos imobilizam. Por causa delas, nos atrasamos, esquecemos de nós. Mas quando nos demoramos além da conta, vem a dor e nos impulsiona para frente.
Porque a gente fica iludido no mundo, com as facilidades do mundo, que nos traz um conforto, um certo conforto material e até espiritual. Aí se você tende a estacionar, a dor chega para te impulsionar. Olha quanta coisa criada para o nosso bem-estar. Por exemplo, o ar-condicionado. A gente não vive mais sem um ar-condicionado, né? Quer dizer, até vive, mas que beleza. Um calor medonho, a gente liga o aparelho. E o que fez um homem criar o ar-condicionado? A dor. Um calor intenso. Então ele desenvolveu um aparelho que resfria o ar. Em países gelados, o aparelho esquenta o ar. Então, à medida que você sente necessidade, a dor vai te impulsionando para frente. E por aí vai. Eu não conheço o Japão, pouco que a gente sabe, o pouco que a gente leu. Mas é um lugar, são ilhas que tem muitos terremotos. Terremotos que dá lá, se desse aqui no Brasil, caía tudo de quanto é prédio. Então eles desenvolveram, nesses países que tem muito terremoto, muito tremor de terra, tecnologias que permitem com que os abrigos sejam resistentes a esses terremotos. Né? As sapatas, as colunas, elas têm uma certa mobilidade. Quem é da área de engenharia que sabe muito bem disso. Há uma flexibilidade, como tem na ponte Rio-Niterói. Olha que beleza de construção, né? Olha o que a engenharia não faz. Isso é necessidade. E toda vez que a gente estaciona, a dor vem para nos impulsionar para frente. Quando nos surge uma fonte de prazeres, por exemplo, na juventude, o amor, o casamento, e nos esquecemos de nós mesmos, no encantamento dessas horas benditas, é bem raro que em breve tempo não sobrevenha uma circunstância imprevista e que o aguilhão não se faça sentir. O que é o aguilhão? O aguilhão é uma haste de ferro com uma bola na ponta, que o homem empurra o boi, faz o boi andar. Bota ali, empurra ali atrás, né, na parte traseira do boi, ele anda. Então vem uma circunstância imprevista e que o aguilhão não se faz sentir. Quer dizer, a dor não se demora. Passa aqueles primeiros momentos e vem as dificuldades para desenvolver ou mais ainda o sentimento de amor, a proteção, o afeto e ver se realmente a gente ama de verdade, né? Para resistir às dificuldades que cada um traz em si. À medida que avançamos na vida, as alegrias diminuem e as dores aumentam. Eu que o diga, já com 65 anos, a vida foi mais de dor do que de alegria. Né? Você também não está muito longe de mim, né? Muito mais dores do que alegria. Quase sempre, à medida que avançamos na vida, as alegrias diminuem e as dores aumentam. O corpo se torna mais pesado sob o fardo dos anos. Quase sempre a existência começa na felicidade e termina na tristeza. Para a maioria dos homens, o declínio traz o período moroso da velhice, com suas lassidões, suas enfermidades, seus abandonos. Extinguem-se as luzes, afastam-se as simpatias e as consolações, desfazem-se os sonhos e as esperanças. Em torno de nós abrem-se fossos, cada vez mais numerosos. Então, iniciam-se
longas horas de imobilidade, de inação, de sofrimento. Elas nos obrigam à introspecção, a passar em revista muitas vezes os atos e as lembranças de nossas vidas. Aí está uma prova necessária, a fim de que a alma, antes de deixar seu envoltório, adquira esta maturidade entre bom senso, esta clarividência das coisas que serão a coroação de sua carreira terrestre. Por isso, quando amaldiçoamos as horas aparentemente estéreis e desoladas da velhice enferma, solitária, subestimamos um dos maiores benefícios que a natureza nos oferece. Esquecemos que a velhice dolorosa é o cadinho em que se completam as depurações. E é uma verdade. É uma verdade. Quem já chegou lá é que sabe disso. Nesse momento da existência, as energias e as forças que durante os anos de juventude e de vigor em nossa atividade e nossa exuberância dispersávamos por toda parte, concentram-se, convergem para as profundezas do ser, avivando a consciência e proporcionando ao homem mais sabedoria e maturidade. Pouco a pouco estabelece-se a harmonia entre nossos pensamentos e as radiações exteriores. A melodia íntima se afina com a melodia divina. Há, portanto, na velhice resignada, mais grandeza e beleza serena do que no vigor da juventude e na potência da madureza. Sob a ação do tempo, o que há de profundo, de imutável em nós se libera, e a fronte de alguns anciãos fica aureolada por luzes do além. A todos os que perguntam, por que a dor? Respondo, porque poli a pedra, esculpi o mármore, fundi o vitral, martelar o ferro. É com o propósito de construir e adornar o templo magnífico, pleno de reflexos, de vibrações, de hinos, de perfumes, onde todas as artes se combinam para exprimir o divino, preparar a apoteose do pensamento consciente, celebrar a libertação do espírito. E vede o resultado obtido. De tudo que em nós eram elementos esparsos, materiais disformes e até mesmo nos viciosos e decaídos, ruínas e destroços, a dor ergueu, construiu no coração do homem um esplêndido altar à beleza moral, à verdade eterna. A estátua, em suas formas ideais e perfeitas, está embutida, escondida na rocha grosseira. Quando o homem não tem energia, o saber, a vontade de esculpi-la, então, como dissemos, vem a dor. Ela pega o martelo, o cinzel, e pouco a pouco, com golpes violentos, ou então com o lento, persistente trabalho do buril, a estátua viva se desenha em seus contornos suaves e maravilhosos, sob o quartzo escavado, rebrilha a esmeralda. Sim, para que a forma se destaque em suas linhas puras e delicadas, para que o espírito triunfe, dobre a substância para que o pensamento jorre em emanações sublimes, o poeta encontre seus fraseados imortais e o músico seus suaves acordes, nossos corações precisam
do aguilhão do destino, dos lutos e das lágrimas, da ingratidão, das traições, da amizade e do amor, das angústias e das dilacerações. São necessários os caixões de entes queridos, cujo enterro acompanhamos, a juventude que foge, a velhice gelada que chega, as decepções, as tristezas amargas que se sucedem. O homem necessita dos sofrimentos como fruto da vinha, da prensa que lhe extrai o licor delicado. Quanta beleza, hein? Quanta beleza. Tudo na natureza sofre, tudo. A dor é a nossa eterna companheira. Bonito, né? Não tinha como não ler. Consideremos ainda o problema da dor sob o ponto de vista das sanções penais. Censurou-se Allan Kardec por ter insistido muito em suas obras na ideia do castigo e da expiação. Ela suscitou numerosas críticas. Dizem-nos que ela dá uma falsa noção da atuação divina, que indica uma profusão de punições incompatíveis com a suprema bondade. Esta avaliação resulta de um exame muito superficial das obras do grande iniciador. A ideia, a expressão castigo, talvez excessiva, se nos ativermos a algumas passagens isoladas, mal interpretadas em muitos casos, se atenua e se dissipa quando estudamos a obra inteira. Principalmente na consciência, nós o sabemos, é que está a sanção do bem e do mal. Ela registra minuciosamente todos os nossos atos e, cedo ou tarde, torna-se um juiz severo para o culpado, que, em consequência de sua evolução, acaba sempre por ouvir sua voz e cumprir suas sentenças. Para o espírito, as recordações do passado unem-se ao presente, no espaço, e formam um conjunto inseparável. Ele vive fora da contagem do tempo, além dos limites deste, e sofre tão vivamente pelas faltas longínquas quanto pelas mais recentes. Por isso, com frequência, ele pede uma reencarnação rápida e dolorosa que resgatará o passado, pondo fim suas lembranças obsessivas. Com uma diferença de plano, o sofrimento mudará de aspecto. Na Terra, ele se tornará simultaneamente físico e moral, e constituirá uma fonte de reparação. Envolverá o culpado em sua chama para purificá-lo, forjá-lo no laminador da prova, a alma deformada pelo mal. Assim, cada um de nós tem podido e poderá apagar seu passado, as tristes páginas do começo de sua história, as faltas graves cometidas quando era apenas um espírito ignorante ou impetuoso. Com o sofrimento, aprenderemos a humildade, ao mesmo tempo em que a indulgência e a compaixão por todos aqueles que sucumbem a nosso redor, sob a pressão dos instintos inferiores, como que outrora ocorreu com nós mesmos tantas vezes. Não é, pois, por vingança que a lei nos atinge, mas porque sofrer é bom e proveitoso, já que o sofrimento nos liberta, dando satisfação à consciência, cujo veredito ele executa. Tudo se resgata e se repara pela dor. Nós o vimos,
Há uma profunda arte nos procedimentos que ela põe em prática para modelar a alma humana e, quando esta se transvia, reconduzi-la à ordem sublime das coisas. Então, Cristina, nós temos, como está mostrando aqui Leon Denis, que bem dizer a dor. E é o que a gente diz aqui de vez em quando nos nossos estudos. A hora é essa. Melhor hora para nós é essa. Porque sempre a última encarnação é a melhor de todas. Porque você tem a oportunidade de resgatar o passado. Então, com o conhecimento que a gente tem, conhecimento doutrinário, a gente sabe a importância e a necessidade da dor. Então, que venha a dor. E que Deus nos dê forças para passar por elas. Se nesta vida nós erramos, e a gente sabe que errou, todos nós erramos nesta vida, Senhor, dai-nos oportunidade de reparar o mal desta vida e de outras também. Mas se eu ficar com a minha consciência tranquila com relação a esta vida, com certeza eu caminhei também apagando ou pagando, né, meus débitos de vidas passadas. Então é encarar a vida, seja a dor que chegar à nossa porta, a gente pede a Deus forças para poder vencê-la. Né? Aqui estamos então nós pedindo para que a gente consiga sair dessa vida melhor do que quando a gente entrou. Não sair daqui igual, porque se sair daqui da mesma maneira que chegou, perdeu o tempo. Poxa, a gente perder tempo aí, 30, 40, 60, 70 anos, com o conhecimento da doutrina espírita, é um desperdício. É um desperdício. Por isso temos que trabalhar muito, porque às vezes o resgate, ele não vem com a mesma moeda que eu pratiquei. O resgate vem com o trabalho. Você vai servir, aí você dá a sua hora de lazer, você dá a sua saúde, você dá o seu tempo, você dá os recursos que você tem. Você então sairá melhor desta vida. Não necessariamente tendo que pagar com a mesma moeda que você fez o outro sofrer. Então, o trabalho cobre a multidão de pecados. O amor cobre a multidão de pecados, como disse Jesus, né? Porque a lei é de justiça, mas sobretudo ela é de amor. E a dor é sempre bem-vinda. Sempre bem-vinda. Muito se falou de uma lei de Talião. A reparação nem sempre se apresenta, olha aí, sob a mesma forma que a falta cometida. O que acabamos de dizer, Cristina. Muito se falou na lei de Talião, né? Olho por olho, dente por dente. Na realidade, a reparação nem sempre se apresenta sob a mesma forma que a falta cometida. As condições sociais e a evolução histórica a isto se opõem. Ao mesmo tempo em que os suplícios da Idade Média, muitos flagelos desapareceram. Contudo, a soma dos sofrimentos humanos em suas formas variadas, inumeráveis, é sempre proporcional à causa que os produziu. Em vão realizam-se progressos, a civilização se expande, a higiene e o bem-estar se desenvolvem. Doenças novas aparecem e o homem é impotente para curá-las. Temos de reconhecer nisto a manifestação daquela lei superior de equilíbrio de que falamos. Enquanto o homem não tiver colocado seus pensamentos e seus atos em harmonia com as leis eternas, a dor será necessária. Ela cessará de se fazer sentir desde que isto ocorra. Todos os nossos males decorrem do fato de que agimos
em um sentido oposto ao da lei divina. Se tomamos o rumo correto, a dor desaparece com as causas que a originaram. Está aí. É só você agir de acordo com a lei divina, com a lei do equilíbrio, com a lei de amor. E você então cessa de sentir dor. E você resgata o seu passado. Durante muito tempo ainda, a humanidade terrestre, ignorante das leis superiores, inconsciente do porvir e do dever, precisará da dor para estimulá-la em sua caminhada, para transformar o que nela predomina, os instintos primitivos e grosseiros, em sentimentos puros e generosos. Durante muito tempo, o homem deverá passar pela amarga iniciação para atingir o conhecimento de si mesmo e de seu alvo. Presentemente, ele só se interessa em utilizar suas faculdades e sua energia para combater o sofrimento no plano físico, para aumentar o bem-estar e a riqueza, para tornar mais agradáveis as condições de vida material. Mas de nada vai adiantar isto. Os sofrimentos poderão variar, deslocar-se, mudar de aspecto, mas a dor persistirá, enquanto o egoísmo e o interesse pessoal regerem as sociedades terrenas, enquanto o pensamento se desviar das coisas profundas, enquanto a flor da alma não desabrochar. Então a gente vê aí o mundo buscando a guerra, fazendo guerras, buscando a dor. Vai vir dor. Até ele não aprendeu ainda que a guerra faz muito mal à humanidade. Passamos por uma primeira, por uma segunda, caminhamos por uma terceira. O homem faz guerra em tudo quanto é lugar do planeta. Então é a dor, para tirar esse egoísmo dele, essa animalidade. A indústria mais rica do mundo é a indústria bélica. Elas fomentam guerras. Você vê que países, nações que são grandes potências, cedem armas para um grupo rival e o outro país cede arma para um outro grupo rival, para que testem suas armas, para que eles vendam e cada vez mais tenham riquezas. Você vê a indústria farmacêutica, doenças e doenças, vende-se remédios cada vez mais, mas não se descobre um remédio para uma doença tão simples que é a pressão alta, como outras, como uma glicose elevada. Não há interesse. Há interesse que se mantenha a doença para se vender remédio. É o homem. É o homem. Mas esses poderosos morrerão um dia. Esses poderosos retornarão à carne. Esses poderosos passarão por dores para aprender que deve amar e servir o próximo como uma lei maior. É o castigo? Não. Somente a dor vai fazer ele despertar. E por enquanto, não interessa se morre um, se morre 100, se morre 1 milhão. Todas as doutrinas econômicas e sociais serão impotentes para reformar o mundo, para trazer um paliativo aos males da humanidade, porque se sustentam em sua base muito estreita e porque colocam na vida única atual a razão de ser, o objetivo desta vida e de todos os nossos esforços. Para extinguir o mal social, é preciso elevar a alma humana à consciência de seu papel, fazê-la compreender que sua sorte depende só de si, que sua felicidade será sempre proporcional à extensão de seus triunfos sobre si mesma e de sua dedicação aos outros.
Então, a questão social resolver-se-á com a substituição do personalismo exclusivo e estreito pelo altruísmo. Os homens sentir-se-ão irmãos e iguais perante a lei divina, que reparte entre todos os bens e os males necessários à sua evolução, os meios de vencer a si mesmo e acelerar a sua ascensão. Só a partir deste dia a dor verá seu império se reduzir, fruto da ignorância e da inferioridade, fruto do ódio, da inveja, do egoísmo, de todas as paixões animais que ainda se agitam no fundo do ser humano. Ela desaparecerá com as mesmas causas, com as causas que a produzem, graças a uma educação mais elevada, a concretização em nós da beleza moral, da justiça e do amor. O mal moral reside na própria alma, em suas dissonâncias com a harmonia divina, mas à medida que ela sobe em direção a uma claridade mais viva, a uma verdade mais abrangente, a uma sabedoria mais perfeita, as causas de sofrimento se atenuam, ao mesmo tempo em que se dissipam suas vãs ambições, seus desejos materiais. E de etapa em etapa, de vida em vida, ela penetra a grande luz e na grande paz, onde o mal é desconhecido, onde só reina o bem. Com muita frequência, tenho ouvido certas pessoas, cuja existência foi penosa e pontilhada de provas, dizerem: eu não gostaria de renascer em uma vida nova, não quero voltar à terra. Quando se sofreu demais, quando se foi violentamente perturbado pelas tormentas deste mundo, é bem legítimo aspirar ao repouso. Compreendo que uma alma sobrecarregada recue ante a ideia de recomeçar esta batalha da vida, na qual ela recebeu ferimentos que ainda sangram. Mas a lei é inexorável. Para subir mais na hierarquia dos mundos, é preciso ter deixado cá embaixo toda a inoportuna bagagem de gostos, de apetites que nos prende à terra. Muitas vezes carregamos conosco estes dois elos para o além, e são eles que nos retêm nas baixas regiões. Às vezes julgamo-nos capazes e dignos de ganhar as alturas, e sem nos dar conta disso, 1000 correntes ainda nos atraem a este planeta inferior. Nem compreendemos o amor em sua sublime essência, nem o sacrifício, tal como é praticado nessas humanidades purificadas, onde não se vive mais para si ou para alguns poucos, mas para todos. Ora, só os que estão maduros para tal vida podem possuí-la. Para nos tornar dignos será necessário, portanto, descer novamente ao cadinho, a formalha, onde se derrete como cera as durezas do nosso coração. E quando as impurezas de nossa alma tiverem sido expulsas, eliminadas, quando nossa essência se tiver tornado isenta de elementos estranhos, aí Deus nos chamará a uma vida mais elevada, a uma tarefa mais bela. Acima de tudo, é preciso atribuir o justo valor às preocupações, às tristezas deste mundo. Para nós, são coisas bem cruéis, mas como tudo isso se apequena e se apaga, se for considerado a distância, se o espírito elevando-se acima dos detalhes da existência, divisar com amplo olhar as perspectivas do seu destino, apenas poderá pesar
medir estas coisas aquele cujo pensamento sonha sem dificuldade os dois oceanos do espaço e do tempo, a imensidão e a eternidade. Ó todos vós que vos lamentais amargamente das decepções, das pequenas misérias, das tribulações que semeiam toda a existência, vós que vos sentis invadidos pela lassidão e pelo desencorajamento, se quiserdes encontrar a resolução e a coragem perdidas, se quiserdes aprender a enfrentar alegremente a má sorte, a suportar resignados o destino que vos cabe, lançai um atento olhar em torno de vós. Considerai as dores tão ignoradas dos pequenos, dos deserdados, os sofrimentos de milhares de seres que são homens como vós. Considerai essas inumeráveis aflições, cegos privados da luz que guia e regozija, paralíticos, impotentes, corpos que a existência retorceu, enrijeceu, destruiu, que sofrem de males hereditários. E aqueles a quem falta o necessário, enregelados pelo vento glacial do inverno. Pensai a todas essas vidas mornas, obscuras, doentias. Comparai vossos males, muitas vezes imaginários, às torturas de vossos irmãos de dores, e vos considerareis menos infelizes, recobrareis paciência e coragem, e de todo o vosso coração descerá sobre a massa humana, sobre todos esses peregrinos da vida, que se arrastam abatidos pelo árido caminho, o sentimento de uma piedade sem limites e de um imenso amor. Está aí. Então, não nos lamentamos, vamos buscar aliviar a dor alheia. E olha como a casa espírita nos propicia esse trabalho. Toda hora tem gente batendo aqui o dia inteiro. E como a gente pode ser útil ao nosso irmão, ao nosso próximo. Vamos parar por aqui. Semana que vem a gente continua no item 27. Revelação pela dor. Então vamos lá. Muito obrigado, Leon Denis, pelo estudo desta tarde. Obrigado por nos alertar da necessidade da dor em nós, da dor física, da dor moral. Obrigado a esta casa de amor que nos dá a oportunidade do conhecimento e do trabalho no bem, aplicando na prática o que na teoria aprendemos. Obrigado, Allan Kardec, obrigado ao Altivo. Que Deus abençoe a nossa casa de amor. Que Deus abençoe o Altivo e a todos os irmãos aqui presentes que nos inspiraram, que nos instruíram. Em nome desses irmãos queridos, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus acima de tudo, encerramos os estudos da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.